bora falar dos livros que eu ganhei e que chegaram por aqui também. Oi, aqui é Thaís de Pronome Interrogativo, e caso você não saiba, 31 de agosto foi o meu aniversário, então eu acabei ganhando uma surpresa incrível e maravilhosa. Se você não assistiu na Twitch, eu vou deixar um momento aqui, talvez icônico pra isso. Eu tô tentando beber água, mas eu tô toda... O carinho. Pronto. E um dos presentes que eu ganhei foi essa bela luinha, sim, a luinha que está aqui atrás de mim. E também ganhei alguns livros que eu estava querendo há muito tempo, que assim, estou simplesmente apaixonada. Um dos livros que eu ganhei foi All Boys Aren't Blue, e esse livro vai contar a história de George M. Johnson, que é um livro de memórias, por isso que esse livro estava na minha lista de desejados. Eu não leio tantos livros de memória assim, então eu quis pegar esse daqui porque vai trazer alguns tópicos bem interessantes. E George aqui vai contar a sua história de como foi crescer uma pessoa preta, queer, na América. Então eu fiquei muito curiosa com o que a gente vai ter aqui e a sua experiência também. Outro livro que eu ganhei, e eu tava namorando ele há bastante tempo, foi With the Fire on High, que é da mesma autora de Poeta X, a Elizabeth Acevedo. E esse livro, se eu não me engano, ele vai ser lançado agora nesse segundo semestre pela Editora Nacional, se eu não estou enganada. E aqui a gente tem a história da Emily. Ela acaba engravidando e ela precisa fazer escolhas agora em relação à filha dela, à avó dela e muitas outras coisas. Só que ela tem um sonho, que é de cozinhar. Então ela vai ter aí que ponderar e balancear a vida, descobrir muitas coisas. Eu tô bem curiosa porque Elizabeth Acevedo é incrível. Se você quiser ler Poeta X, a gente fez um vídeo, na verdade uma live, onde a gente leu inteiro, discutiu sobre o livro. Foi a coisa mais deliciosa que a gente fez aqui. Eu vou deixar o link aqui nos cards, caso você queira ler o livro e também entender aí o que a gente achou. Dá pra acompanhar tudinho na íntegra. E o outro livro que eu ganhei foi The Song of the Jade Lily, e esse daqui é uma ficção histórica que eu estava namorando há muito tempo. Muito! E aqui a gente tem dois períodos na história. 1939, com duas jovens em Xangai, passando ali por uma turbulência da Segunda Guerra Mundial, e também 2016, com Alexandra voltando ali com seu coração partido para a Austrália, onde ela descobre que o avô dela tá morrendo. E o avô dela acaba morrendo e ela vai para Xangai para entender o que está acontecendo ali com a família dela. Porque enquanto estava rolando todo esse processo, os avós dela acabaram revelando alguns segredos de família. E eu estou simplesmente louca para ler esse livro porque essa sinopse é apenas perfeita. E além desses presentes, eu também comprei alguns livros pra mim. E tem muitos lançamentos aqui, o que me lembra de contar uma coisa muito importante. Se você não está sabendo, tem uma lojinha dedicada lá na Amazon pra Spring Read. Se você não está sabendo da Spring Read, você deveria ter assistido esse vídeo aqui. Enfim, essa lojinha está recheada com livros que são seleções que nós fizemos pra ler durante a maratona, e tem muitos lançamentos lá. Eu selecionei alguns lançamentos porque eu vou ler esses lançamentos em setembro e a gente vai conhecer um pouquinho deles agora. Então, se você quiser conferir alguns dos livros, acesse o link que eu vou deixar aqui no box de descrição e veja como é que ficou essa lojinha, porque ficou apenas perfeito. Hamnet é um dos lançamentos que a gente tem pela Intrínseca em setembro, e aqui a gente tem uma história que é simplesmente incrível, porque primeiro, a gente tem uma ficção histórica, segundo, essa história foi selecionada como uma das melhores de 2020, e terceiro, aqui a gente vai entender, talvez, como a morte do filho teria inspirado Shakespeare a escrever Hamlet. E a gente tem uma personagem principal, a Agnes, que é apenas incrível. Esse livro aqui é sobre família, é sobre dores, é sobre muitas coisas, e a gente vai ter resenha muito em breve. Outro lançamento de setembro é Heartstopper. Aqui eu só tenho o primeiro volume, mas obviamente eu vou comprar os outros volumes, e eu não vou me estender sobre essa história aqui não, porque tem um vídeo dedicado falando sobre essa história aqui. Eu vou deixar nos cards para você conferir, e é apenas apaixonante. Por favor, conheça Charlie e Nick, porque eu estou simplesmente cadelizada. Outro lançamento de setembro é Sky Hunter, uma nova série da Marilu, e a gente tem uma premissa muito interessante, onde a gente tem uma federação que acaba dominando, conquistando todos os países ali, menos um, na verdade, que é Mara, e Mara tenta se defender como pode, né? Até porque existem também os fantasmas. E o que são os fantasmas? Os fantasmas, eles são mutantes que a federação usa pra tentar invadir esse lugar. E do outro lado, do lado de Mara, na verdade, a gente tem a Tallinn, que é
é meio que uma guerreira, ela é a foice. Só que ela acaba perdendo sua companheira de guerra e ela acaba sendo punida. Ela vai ter que lutar ao lado de um prisioneiro. E ela não sabe muito bem quem é esse prisioneiro, por que ela tá lutando com ele, mas eu digo pra você que essa história é muito maravilhosa. Eu gostei do desenvolvimento, dos elementos, de como tudo acontece, além de muitas outras coisas que eu vou contar pra você também na resenha que eu vou trazer muito em breve. E confira essa capa, porque a capa, quando você olha assim, você pensa, ai, não tem nada a ver com a história, mas aí quando você entra na história, assim de saúde. Sim, muito cadelinha de Taylor Jenkins Reid, apesar de não ter gostado tanto assim de Malibu Renasce. Mas aí a gente passa um pano, né? E nesse novo livro da Taylor Jenkins Reid, eu tô esperando uma história que vai me emocionar, uma história que vai me deixar em prantos, em frangalhos. É isso que eu espero. E aqui a gente vai conhecer a história da Elsie e do Ben. Eles acabam ali se casando, eles estão ali nos seus 20 anos, na flor da idade, prontos pra iniciar essa família linda, tudo incrível, só que o Ben sofre um acidente e morre. E a Elsie se vê ali sozinha, com os planos que ela tinha nas mãos e com o seu futuro interrompido, que é justamente o nome desse livro aqui, e a gente vai ver como ela vai se descobrir, como ela vai tentar entender o que aconteceu, onde ela está, em que momento da vida ela está, enfim, muitas coisas que eu espero sim lágrimas. E um dos livros mais recentes do Stephen King, que vai ser lançado agora em setembro também, é Billy Summers, e Billy Summers conta a história de Billy Summers, e é isso. Enfim, Billy Summers é um atirador de elite, ele acaba fechando apenas contratos para matar pessoas que realmente são ruins, e ele tá ali perto da sua aposentadoria, e ele resolve ir para uma cidadezinha para cumprir esse último papel ali que ele foi contratado. Só que quando ele vai para essa cidadezinha, ele não esperava ter o que ele tem, que é muitas reviravoltas, traição e coisas que ele não imaginava. E assim, depois que eu li Novembro de 63, as expectativas estão muito altas. Se você não assistiu a resenha de Novembro de 63, também livro do Stephen King que eu favoritei, foi o primeiro que eu favoritei dele. Eu vou deixar aqui nos cards para você dar uma conferida porque, ó, maravilhoso. Além desses livros, eu também comprei o Labirinto do Fauno, e caso você não esteja me acompanhando na Twitch, Labirinto do Fauno é a nossa leitura conjunta dos subs de setembro, e aqui a gente tem basicamente a história do filme, porém, eu me senti muito mais dentro da história lendo o livro que apenas com o filme, sabe? A gente tem muito mais detalhes sobre a Ofélia, aquilo que ela tá sentindo, as histórias que existem por trás de todos os elementos dessa história, e assim, eu fiquei simplesmente apaixonada. Eu acho que vai ter resenha aqui no canal, então se você quiser resenha desse livro, me conta aqui nos comentários. Mas com as leituras conjuntas dos subs, a gente sempre discute no último final de semana do mês e também a gente faz um fuzuê, né? Que é isso que a gente sabe fazer. Sim, tomei coragem e vou ler Outlander. Na verdade, esse livro aqui ele tá pronto para uma nova leitura conjunta que vai ser apenas para maiores de 18 anos, porque assim, não quero responsável de ninguém batendo na minha porta. Combinado? E caso você não conheça Outlander, aqui a gente vai ter a história da Claire e ela tava vivendo ali em 1945, só que ela acaba parando em 1743, na Escócia ali, entre guerras e tudo mais, e ela acaba conhecendo um belíssimo escocês, o Jamie, e muita coisa vai acontecer. A gente já tem uma adaptação dessa história, só que eu não li e fico sempre muito curiosa com tudo que comentam, então resolvi pegar o primeiro e criar uma LC para maiores de 18 anos. Mas eu vou trazer mais detalhes sobre essa LC porque ela deve acontecer apenas em novembro, então fica de olho. Outro livro que eu comprei foi Firekeeper's Daughter, e esse livro eu comprei por alguns outros motivos. O primeiro deles é a sinopse, a gente vai conhecer a história da Donis, e ela é uma menina de 18 anos, ela mora ali numa comunidade Ojibwe, eu espero que eu esteja pronunciando corretamente, e ela tem a esperança de começar num lugar novo, só que um acidente acontece, ela se vê ali com a mãe dela, porque a mãe dela tá precisando dela, e acaba levando a vida. Ela se apaixona pelo amigo do irmão dela, que é jogador de hóquei, se eu não me engano, e eles acabam parando dentro de uma investigação do FBI, porque existe uma droga ali bizarra que apareceu. E o segundo motivo para eu ter comprado esse livro é que essa autora aqui, ela explora muitos elementos dos Ojibwe, que é um dos grupos indígenas que a gente tem. Então eu fiquei muito curiosa para saber como ela vai correlacionar essa história que é jovem adulta,
mas também como ela vai combinar com essa questão toda dos Ojibwe. E o último livro que eu comprei foi As 9 Vidas de Rose Napolitano. Ele foi lançado no finalzinho de agosto, dia 24 de agosto, se eu não me engano, e a gente vai conhecer a história da Rose e do Luke. E eles estão ali brigando muito dentro do casamento deles, porque o Luke, ele não queria ter filhos, mas agora ele mudou de ideia, e aí a Rose, ela promete que vai tomar as vitaminas para engravidar, mas ela não toma, e a gente vai ver exatamente um casal passando por esse impasse da questão de gravidez. E aqui a gente vai ver as 9 trajetórias que ela poderia ter, as 9 possibilidades para a vida dela. Eu tô muito curiosa com esse livro porque fala de um assunto que é muito recorrente, muitos casais passam por isso, às vezes eles mudam de opinião e como eles vão lidar com isso, não é mesmo? Então, fiquei muito curiosa por ser um assunto muito humano e quero muito ler. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários quais esses livros você já leu, quais você acha que eu deveria ler logo e eu ainda não li. Me conta aqui que eu quero muito saber e me conta também um livro que você comprou recentemente, que você tá enrolando pra ler e ainda não leu. Me conta que eu quero saber também, ok? Se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, se inscreve pra gente continuar falando sobre livros. Me segue no Instagram pra gente conversar um pouquinho mais e também assiste esse vídeo que vai estar aqui, porque ele provavelmente é um vídeo muito legal e você deveria assistir, tá bom? É isso, a gente se vê no próximo vídeo, um super beijo e tchau, tchau!